Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? Em mais uma super quarta, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir novamente a Selic. Nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa de juros inalterada. O Lucas Taveira traz os números. O Comitê de Política Monetária decidiu reduzir a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, de 14,5% para 14,25% em decisão unânime. Já nos Estados Unidos, o Banco Central manteve a taxa básica de juros na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, o menor nível desde setembro de 2022. O acordo de paz entre Estados Unidos e Irã foi oficializado nesta quarta-feira e já está em vigor. O documento foi assinado de forma eletrônica pelos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Irã, Masoud Pezeshkian. O acordo tem 14 pontos e inclui garantias de que Teherã nunca terá armas nucleares, a suspensão de sanções americanas contra o país e uma compensação financeira ao governo iraniano. O Irã também se comprometeu a reabrir o Estreito de Hormuz em até 30 dias. No encerramento da cúpula do G7 na França, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Brasil está perigoso politicamente. Ao comentar as eleições no Brasil, ele confundiu os filhos de Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo. O americano declarou ter ouvido dizer que prenderam o Bolsonaro Júnior e citou que o brasileiro estaria indo bem nas pesquisas. Na verdade, Eduardo Bolsonaro não foi preso, apenas condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E quem concorre à presidência é o irmão dele, Flávio. Trump disse que passou bastante tempo com o presidente Lula no G7, mas não respondeu se conversou com o brasileiro sobre as tarifas e a classificação das facções criminosas do Brasil como organizações terroristas. O presidente Lula reagiu às declarações de Trump, dizendo que espera que o americano não se meta nas eleições do Brasil. Numa entrevista coletiva ao fim da cúpula do G7, Lula fez outras críticas ao presidente dos Estados Unidos. A Rani Veloso nos conta. O presidente Lula encerrou sua participação na cúpula do G7 na França com críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Lula classificou as recentes medidas do governo americano contra o Brasil como desaforadas. Disse que Trump age como um imperador e exigiu que os Estados Unidos não interfiram nas eleições brasileiras deste ano. O balanço da viagem também incluiu um avanço diplomático. Segundo Lula, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demonstrou pela primeira vez disposição para discutir um cessar-fogo na guerra contra a Rússia. E um dia depois de ser condenado pelo STF, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais pedindo ao presidente americano Donald Trump que reimponha sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Eduardo foi condenado por coação no curso do processo por articular sanções junto ao governo americano para intimidar o judiciário brasileiro. O ex-parlamentar classificou a sentença como uma retaliação. A gente volta já com o Giro. O atacante Neymar foi a campo junto dos demais jogadores da seleção brasileira no treino desta quarta-feira, mas ainda fez atividades em separado. O Brasil pode ter alterações para enfrentar o Haiti na sexta. Vamos aos Estados Unidos com o Leonardo Dai. A seleção treina nesta quinta-feira pela última vez antes do jogo de sexta contra o Haiti, às 9h30 da noite, aqui na Filadélfia. Nesta quarta-feira, em entrevista coletiva, o lateral direito Danilo falou sobre o momento da seleção. Disse que as trocas de técnico e de comando na CBF estão aumentando a ansiedade do time porque não há uma bola de segurança quando as coisas dão errado. Também disse que pensar em golear o Haiti antes do jogo começar é loucura. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras definitivas para a responsabilização de plataformas por conteúdos ilícitos divulgados por seus usuários. Os provedores terão 60 dias para se adaptar. A reportagem é da Samantha Klein. Com a decisão, as Big Techs passam a responder de forma solidária por conteúdos criminosos ou atos ilícitos de usuários das redes. Ou seja, quando as plataformas deixarem de adotar medidas preventivas ou de remoção, salvo se demonstrada uma dúvida bem razoável quanto à ilicitude do material. Entre as novas obrigações, as empresas também são obrigadas a manter um representante legal no Brasil para receber intimações judiciais e ainda devem agir para proibir o acesso de usuários a conteúdos que envolvam exploração e abuso sexual infantil, violência física, indução ao suicídio, práticas como terrorismo, entre outros crimes.
Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas pra gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.